Bom dia, graça e paz. Estamos reunindo a Igreja de Cristo na manhã deste domingo para a nossa EBD Online, um projeto do Ministério de Educação Cristã da nossa igreja. A primeira Igreja Batista de Macaé convida você para estarmos juntos estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Se você não consegue estar presente na classe, com os demais alunos e professores da EBD, aqui no prédio da nossa igreja, você pode, através da EBD Online, receber o mesmo conteúdo, de uma forma resumida, é claro. Naturalmente que estar aqui no prédio, participando, discutindo, compartilhando ideias, ouvindo, falando, é muito mais interessante e produtivo, mas caso você não consiga estar presente, o plano B é a EBD Online, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui trazendo um resumo do tema do estudo da revista, para que você não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a Palavra de Deus e também crescer espiritualmente. Vamos orar e vamos começar imediatamente a nossa EBD Online deste domingo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia. Obrigado por mais um domingo, o primeiro dia da semana. A tua igreja reunida para buscar a tua face. Queremos adorar, louvar o teu nome e ouvir a voz do Senhor também. Nos abençoe hoje, a nossa Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos estudando juntos esta revista preciosa. Tema maravilhoso. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da revista Religiões e Religiosidade. Nós estamos estudando um pouco na Escola Bíblica Dominical sobre este tema tão importante, tão necessário, falando sobre a religião de modo geral, as religiões, as principais, as maiores, as mais influentes em todo o mundo, e falando sobre religiosidade. O ser humano, ele é por natureza um ser espiritual. E, consequentemente, a religiosidade faz parte da vida de todos nós. Até mesmo aqueles que afirmam que não acreditam na existência de Deus, de alguma forma, eles são atingidos e impactados, são afetados pelo fato de estar na natureza do homem a sua condição de um ser espiritual. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus construiu o homem, por isso precisamos estudar religiões e religiosidade. Este é um tema extremamente relevante, muito importante para nós. Bom, hoje o tema é maravilhoso, fantástico, extraordinário. Eu particularmente gosto muito porque precisamos saber o que está acontecendo aqui conosco, mas também precisamos saber aquilo que está acontecendo lá fora. Precisamos estar com a nossa mente aberta para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. E precisamos também de conhecimento, de ensino, para que não sejamos levados, como diz a Bíblia, pelos ventos de ensinos ou de doutrinas que são ensinamentos falsos. Por isso a importância do estudo da Escola Bíblica Dominical para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Lição de número 3. Hoje estaremos falando sobre seita. E o tema da lição é uma pergunta. O que é uma seita? O que você acha que significa esta palavra seita? Bom, antes de prosseguir, vamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero deixar aqui a sugestão para que você abra a sua Bíblia e leia 1ª Carta a Timóteo 1, versículos 18 e 19. Também 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, e também Judas 3. Bom, aqui está escrito assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Observe, eu li de modo bem pausado, enfatizando cada palavra, porque a ideia aqui do texto é exatamente esta. Nós precisamos muito estudar seriamente
sobre religiões e religiosidade, porque nós precisamos conhecer a verdade e precisamos conhecer também aquilo que não é a verdade, para estarmos vacinados, advertidos e prontos para respondermos sempre à razão da nossa fé e da nossa esperança. Ao estudar a lição de hoje sobre seita, você terá condições de saber o que é uma seita, quais são as características, quem é mais vulnerável e também como você pode ajudar alguém a abandonar as mentiras, abandonar as heresias, abandonar as seitas, para um encontro com a verdadeira palavra de Deus, o único e verdadeiro Deus, Criador do universo. Quando nós observamos a Bíblia, a narrativa bíblica, desde o início, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, narrando a história de Israel e também a narrativa da história de Jesus e da igreja, no seu início, a presença das heresias, a presença das seitas, de muitas religiões, sempre foi algo presente. Nós lemos a Bíblia e vamos ver que muitas vezes nós vamos encontrar textos falando sobre falsos profetas, sobre falsas religiões, falsos ensinos, falsas profecias. E este foi um problema, por exemplo, que Jesus ele enfrentou o tempo todo no seu ministério. Depois Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles, os apóstolos do Senhor Jesus. E quando nós vamos ler aqui as cartas, o texto que está presente no Novo Testamento e lá atrás no Antigo Testamento também, a história do povo de Deus, nós vamos observar isso, uma presença constante das heresias, uma presença constante das mentiras, distorções da palavra de Deus, da vontade de Deus e do plano de Deus para a humanidade. E a igreja? A igreja tem o papel de batalhar contra os erros doutrinários que pervertem a mente e o coração. Veja, nós como igreja precisamos estudar sobre seitas, heresias. Nós precisamos pregar a verdade, precisamos ensinar a verdade o tempo todo. E faz parte, ao falarmos sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, estarmos abrindo os olhos, abrindo a mente, abrindo o entendimento para que as pessoas não sejam enganadas. As pessoas que são enganadas são as pessoas que não têm conhecimento, que não receberam o ensino da palavra de Deus, a doutrina que vem de Deus para abençoar a nossa vida, para fortalecer. Bom, então vamos agora, para início de conversa, vamos definir o que significa seita. Você já ouviu essa palavra, já leu, talvez até já pronunciou, mas o que de fato significa esta palavra, esta expressão seita? Bom, o termo seita vem do original no latim secta, que significa um partido ou uma facção, ou até mesmo uma escolha filosófica. Bom, desta maneira, ainda não está muito claro, né? Falar sobre seita, buscando no original, no latim, não resolve a nossa definição. A palavra heresia. Bom, heresia é uma palavra que vem de airesis, significa opinião, escolha, escola de pensamento, doutrina religiosa. Bom, mas nós precisamos estar atentos, por quê? Porque na definição de heresia, devemos entender que é uma teoria qualquer que nega e contraria a doutrina estabelecida por outro grupo. Neste caso, nós os cristãos, nós os evangélicos. Aquilo que faz parte do nosso corpo de ensino, de doutrina. É preciso estar atento. Tudo que é contrário é uma heresia. Tudo que é contrário está presente numa seita, que seria um grupo religioso que tem estes ensinamentos diferentes dos nossos. Os nossos ensinos, a nossa doutrina tem como base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso, nós entendemos que o nosso ensino está correto, está certo em relação aos demais. Heresias, então, são ideias adulteradas ou doutrinas, ensinos
falsos, que não são legítimos, que foram modificados por alguém ou por um grupo com um interesse muito específico. Agora vamos falar sobre as características das seitas, ainda dentro dessa ideia de definição de seitas e também falando sobre heresia aqui. Para identificar uma seita, basta verificar se ela está baseada na Bíblia, na Palavra de Deus, ou nas heresias, nos ensinos que não estão de acordo com a Palavra de Deus. Bom, aqui nós listamos na revista, no nosso estudo de hoje, algumas das principais características que estão presentes numa seita. Primeiro, novas verdades, novidades, coisas novas. E o homem é naturalmente atraído pelas novidades. Quando alguém abre uma nova loja, as pessoas ficam curiosas. Quando alguém constrói um novo local de lazer, as pessoas ficam interessadas. Quando alguém constrói um novo condomínio, um novo shopping center, quando eles lançam um novo telefone celular, quando eles lançam um novo carro, as pessoas ficam impressionadas, impactadas e são atraídas. Esta é uma característica das seitas, novas verdades, novas, entre aspas, verdades. Número 2, novas interpretações da Bíblia. Problema gravíssimo. A Bíblia está aí, a palavra de Deus, e nós temos uma única interpretação, um único entendimento. As seitas, elas trazem uma outra interpretação, uma nova interpretação. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala sobre o amor. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. A Bíblia fala sobre o amor do início ao fim. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas há uma nova interpretação nos últimos dias, em toda a sociedade, em todo o mundo, que define amor diferente da definição que está aqui na Bíblia. As pessoas estão utilizando esse novo conceito, essa nova interpretação de amor para justificar muitos erros, muitas falhas, muitas outras distorções também, que estão contrárias àquilo que está aqui na Bíblia, o manual do Criador, que é o nosso Deus. 3, uma fonte não bíblica de autoridade. Para nós, os cristãos, para nós, os evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a autoridade máxima para a nossa fé e para a nossa prática. As seitas não. Elas têm outros livros, outras revistas, outras pessoas falam, eles dão ouvidos e na maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, algo que está contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus. Então, uma fonte não bíblica em uma seita, a Bíblia não está presente, ou se está presente, ela é uma fonte secundária de autoridade. 4, muito grave, também é característico das seitas. Outro Messias, outro Cristo, outro Jesus. O Jesus da Bíblia, o Filho de Deus, o Jesus que nasceu em Belém, que foi para a cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não é o Salvador, não é o Messias, não é o Cristo e não é o Senhor nesses grupos que nós estamos aqui chamando de seitas. Em quinto lugar, profecias falsas. Falam aquilo que não é bíblico sobre o céu, aquilo que não é bíblico sobre o inferno, aquilo que não é bíblico sobre a salvação, aquilo que não é bíblico. Vou dar um exemplo. Algumas religiões afirmam que se a pessoa der a sua vida, a pessoa colocar bombas no seu corpo e explodir em algum lugar para matar outras pessoas que são consideradas inimigas, ele vai ganhar um galardão no céu, ele vai ser cercado de privilégios, ele vai ser extremamente beneficiado no céu, etc, etc, etc. Então são falsas profecias. Em sexto lugar, algo que chama muito a minha atenção sempre que falo sobre seitas e heresias, é que estes grupos religiosos acham que somente eles estão com a razão. Eles são exclusivistas. Eles dizem sempre assim, só nós estamos certos. Vou dar um exemplo também, aqui para clarear a nossa mente. Uma seita vai dizer assim, o único culto que Deus aceita é o culto realizado em cima do monte tal. Ou então, Deus só vai aceitar o culto se você fizer o culto à meia-noite.
Deus só vai aceitar a sua adoração e o seu louvor se você fizer naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E eles dizem, nós estamos fazendo assim, estamos certos. Todos os outros estão errados porque estão fazendo de uma maneira diferente. Perfil de uma seita. Perfil de uma seita. Nós devemos observar ainda, dentro desse entendimento, o que é uma seita, o líder, ou a liderança. Ou é uma pessoa ou um grupo que está liderando esta seita. O perfil do líder. Primeiro, recebe revelação especial de Deus. Só ele. Ele é uma pessoa especial que recebe de Deus e fala em nome de Deus e só ele tem essa autoridade. Reivindica ser a encarnação de Deus. Muitas vezes os líderes da seita se apresentam como sendo o Messias, o Cristo, o novo Jesus ou algo assim. Reivindica ter sido designado por Deus para uma missão, para uma tarefa extraordinária. Lembro que há pouco tempo um homem disse isso, reuniu centenas de pessoas e depois matou todo mundo. Ele entendia que Deus o havia chamado para isso. Reivindica ter habilidades especiais, principalmente de curas, milagres, sinais, prodígios, coisas extraordinárias. E por último, está quase sempre ou sempre acima da repreensão, ou seja, ele falou, está falado, ninguém discute, ninguém questiona, todo mundo obedece, mesmo que ele esteja errado. E as pessoas que estão nas seitas, e os adeptos, e as pessoas que estão seguindo as seitas, estão vivendo na heresia. Como é que são essas pessoas? Quais são as suas características? O que é que está acontecendo na mente, no pensamento, no coração dessas pessoas? Aqui na revista nós temos o seguinte. Primeiro, quem é vulnerável a ponto de ser levado facilmente para uma seita? Qualquer pessoa pode ser convencida para entrar numa seita. Ricos, pobres, com formação acadêmica ou não, jovens, idosos, adultos, qualquer um. Pessoas que estão desencantadas com a sua religião, intelectualmente confusos, pessoas desiludidas com a sociedade são facilmente levadas para alguma seita. Aqueles que necessitam de verdadeiras amizades e apoio, e às vezes encontram amizade e apoio lá, naquele grupo, naquela comunidade, naquela seita. Pessoas emocionalmente carentes. A pessoa está carente de afeto, sofre de baixa autoestima, tem outras questões emocionais mal resolvidas, não resolvidas, e aí ela encontra ali refúgio, encontra amizade, encontra proteção emocional e ela acaba entrando na seita. Indivíduos que não têm definido o seu propósito de vida, pessoas que ainda não se encontraram, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, está totalmente perdido, então qualquer caminho é um caminho. E por que alguém entra numa seita? Porque ela satisfaz necessidades emocionais daquela pessoa. E a pessoa, muito facilmente manipulável, acaba seguindo, acaba entrando por aquele caminho, e sem questionar, sem perguntar, sem procurar um conhecimento maior. Na semana passada, eu recebi aqui em nossa igreja, no gabinete pastoral, a visita de um jovem. Esse jovem está vindo para a nossa igreja, e ele disse: pastor, eu já estou frequentando a igreja há alguns meses, observando as mensagens, os cultos, os hinos e cânticos, observando tudo para decidir se fico ou não aqui na igreja. E o que alegrou muito o meu coração é que ele disse: pastor, depois desses meses observando a igreja, acompanhando os cultos, acompanhando as programações, eu decidi que é aqui que eu vou ficar, porque estou entendendo que esta é uma igreja bíblica. Fiquei muito feliz, fiquei muito alegre por ouvir esse testemunho deste jovem que está chegando agora para a nossa igreja. Por que as pessoas permanecem numa seita? Por que as pessoas entram em grupos ou comunidades assim? Bom, por dependência. As pessoas querem frequentemente ficar porque a seita vai ao encontro das suas necessidades intelectuais, emocionais, psicológicas e espirituais. Por isolamento, o contato com pessoas de fora do grupo é reduzido e cada vez mais a vida da pessoa é construída em torno daquela seita, da liderança daquela seita e daquilo que aquela seita faz ou deixa de fazer. Exemplo, pessoas que gostam muito de ação social. Tem uma determinada seita, né?
não vou citar nomes aqui, mas há várias seitas que fazem ação social com prioridade máxima. A pessoa gosta muito de ação social, ela quer fazer ação social, ela se identifica com a ação social, então ela entra naquela seita para fazer ação social e permanece naquela seita porque aquela seita estará sempre fazendo ação social. Outro problema grave, pessoas entram numa seita e ficam numa seita por reconstrução cognitiva, aquilo que a gente chama popularmente de lavagem cerebral, né? Os líderes ou o líder faz uma verdadeira lavagem cerebral na pessoa e a pessoa fica ali hipnotizada, vamos dizer assim. Por substituição, os companheiros da seita ocupam o lugar do pai, da mãe, né? Um papel de um líder, de um professor, de um pastor, de um padre na vida daquela pessoa. Por obrigação, o membro fica na seita e comprometido com o grupo porque ele está ali dependente, por exemplo, de alguma questão financeira ou material ou de alguma questão emocional. Quando eu estava em Curitiba, no meu ministério pastoral anterior, um homem me disse isso. Eu estou na igreja tal, eu estou participando do grupo tal, porque eu trabalho lá, eu sou empregado, eu ganho meu salário, meu sustento lá, e mesmo não concordando com muitas coisas, eu vou ficar lá porque eu preciso desse trabalho para sustentar a minha família. E agora, para nós concluirmos, em quarto lugar, o caminho do discernimento. Veja, até agora nós falamos sobre o que é uma seita, definimos seita, falamos sobre os líderes, os ensinos falsos, que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, falamos sobre as pessoas, os adeptos que frequentam, mas agora vamos falar sobre o caminho do discernimento. Eu vou colocar aqui ao lado texto bíblico para você ler depois, ler, reler e meditar e refletir. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Leia depois com bastante carinho, com bastante atenção, tem a ver com isso que nós vamos falar agora. O caminho do discernimento, o caminho para você conhecer, o caminho para você separar a mentira da verdade, o caminho para você compreender aquilo que de fato vem da parte de Deus para você. Encontramos os falsos profetas em muitas ocasiões no Antigo Testamento. Jesus lidou com as seitas e as heresias também no seu ministério, e depois os apóstolos, a igreja esteve sempre lidando frente a frente com profecias, com seitas, com heresias, com mentiras contrárias à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. E Jesus nos avisou que quanto mais o tempo fosse passando, mais as heresias aumentariam, mais as falsas profecias aumentariam, mais as heresias aumentariam. Lembra na nossa primeira lição, há 2 domingos? Falamos que o homem é um ser espiritual, portanto ele tem uma necessidade nata pela espiritualidade. E cada dia que passa, o homem está mais sedento, está mais faminto. Ele está sedento, ele está faminto. E quando uma pessoa está com muita fome, com muita sede, nem sempre a pessoa observa aquilo que está comendo ou aquilo que está bebendo. Ele quer beber para saciar a sua sede, ele quer comer para saciar a sua fome, mesmo que o que ele está comendo e está bebendo seja um veneno, seja algo estragado, seja algo que vai trazer muitos malefícios para a pessoa. Bom, Jesus não apenas nos avisou, mas ele nos ensinou a fazer o teste dos frutos. A árvore boa, a árvore má. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos que são maus. Jesus, então, ensinou de uma forma muito objetiva e simples como nós vamos discernir, como nós vamos descobrir o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus, mas não foi enviado por Deus. E como nós podemos saber que um homem não é profeta de Deus, não vem do Senhor e não está falando em nome de Deus? Pergunte se a doutrina, se o ensino dele glorifica a Deus. Pergunte se Jesus é pregado como Senhor e Salvador. Pergunte se ele está restaurando os relacionamentos, se ele traz vida e poder espiritual. Pergunte.
Pergunte se na vida desse profeta há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aquilo que Jesus definiu como o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo de Deus. E a árvore má? O nosso Senhor Jesus afirmou claramente que a árvore má não pode produzir frutos bons. Jesus mudou a metáfora do lobo e da ovelha para a metáfora da árvore e dos seus frutos. Porque nenhuma árvore pode se disfarçar ou esconder a sua identidade. Ela sempre vai produzir frutos bons se ela for uma árvore boa, frutos maus se ela for uma árvore má. Para terminar, quando Judas escreveu a sua carta, a sua epístola, foi impelido a exortar a igreja a batalhar pela fé confiada aos santos. A razão que Judas menciona está evidenciada no versículo 4. Lá está escrito assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Portanto, a igreja, que somos nós, a igreja, as pessoas, eu, você, nós como corpo de Cristo, a igreja como corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja tem o papel de defender a verdade e proclamar a verdade, sustentando a verdade pelo ensino da doutrina, o ensino da verdade que está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação conosco na EBD Online deste domingo. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos novamente aqui juntos estudando a Palavra de Deus. Você está convidado também no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para estar em uma das salas do prédio da Primeira Igreja Batista de Macaé, onde alunos e professores estão juntos estudando as Escrituras Sagradas. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto da manhã e às 7 horas, o nosso culto da noite. Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família.